Muito bom dia, irmãos. Jesus vive. Aleluia. Ele vive. Ele não está mais morto, Ele vive. Vamos ficar de pé? Bom Pai, Senhor, obrigado porque esta manhã trouxeste a cada um até aqui, Pai, com o intuito de louvar, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Que nesta manhã possamos glorificar-te, Senhor, como Tu mereces, Senhor. Dar o nosso melhor para que o nosso louvor chegue até Ti de uma forma prazerosa, Senhor, verdadeira. Que esta manhã a Tua mensagem possa tocar os nossos corações, Pai, e tudo o que vamos dizer, que vamos fazer, que vamos ouvir, que vamos cantar, possamos pensar sobre cada palavra e possamos refletir e perceber que diferença ela tem feito nas nossas vidas, Senhor. O que pedimos é que saiamos daqui transformados, Senhor. O que pedimos é que renoves o nosso espírito, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida, Senhor. Para que possamos também ter esta vontade de dizer aos outros aquela que é a Tua verdade, aquele que é o Teu Evangelho, Senhor. Que se completou aqui, quando Jesus morreu por cada um de nós, para a nossa salvação, Senhor. Obrigado por isso, agradecemos-te pela vida de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, Senhor. Ser connosco durante este culto, ser connosco também, ser também com aqueles que estão em casa, que nos vão acompanhando online, aqueles que não podem estar connosco ainda, Senhor. Ser com cada um é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Isaías, no capítulo 53, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por os seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá, a sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até à morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, por cada um de nós. Irmãos, ainda agora em 1 Pedro, eu vou pedir que leiam comigo, vamos ler em conjunto, conforme está projetado. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados por precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Foste regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda a pessoa é como a relva, e toda a glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra que ouvimos do nosso Deus. Deus enviou o seu Filho, Jesus, e o seu amor, perdão, nos dá. Na cruz morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A nossa HCC vamos cantar Porque Vivo Está. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração, porque hoje é dia
leitura bíblica em 1 Coríntios e diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o que celebramos esta manhã, este poder salvador, esta salvação oferecida a todos, aceito por alguns. Enquanto entramos o próximo cântico, vamos dar a oportunidade às irmãs diaconisas de serviço para fazer o levantamento dos dízimos e ofertas. E como dizem no Salmo 51, no versículo 17, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E essa é a oferta que Deus quer esta manhã, é o teu espírito quebrantado, o teu coração quebrantado. Por isso cantamos esta música: eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer eu quero participar e da sua obra eu quero cantar, da sua obra eu quero falar aos outros. O meu Salvador mostrou-nos na cruz o amor de Deus, este justo Deus. Chamou-nos pela cruz, gentilmente, atraiu-nos e nós, sem palavras, nos aproximamos do nosso Deus, quebrantados pelo seu amor. Mais à frente diz: imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz e da morte nos livrou. Trouxe-me à vida, eu estava condenado, mas agora, pela cruz, somos reconciliados. Vamos cantar todos juntos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, o meu Salvador da cruz mostrou.
ressuscitaste, Senhor, e vives em cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tão maravilhosa graça, Senhor, que concedeste a toda a humanidade, a todos aqueles que querem, Senhor, receber a vida eterna, porque tu, Senhor, morreste para que tenhamos vida e vida com abundância. Queremos agradecer por todos que estão aqui presentes, Senhor, por suas famílias, por aqueles que estão em casa, especialmente aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, doentes, com dificuldades, Senhor, de saúde, de dinheiro, de tantos problemas, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Nós pomos nas tuas mãos todos os problemas, Senhor, porque tu és a solução para os nossos problemas, Senhor. Te agradecemos às ofertas que foram levantadas no meio do teu povo, que as possas abençoar, que elas possam crescer para a tua obra aqui na terra, Senhor. Abençoa também a tua palavra que vai ser dirigida pelo teu servo, Senhor, que possas também abençoar, que sejamos aqui, Senhor, confortantes, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Também Mateus fala-nos deste poder e do poder que rasgou o véu. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. De alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. Isto aconteceu quando Jesus expirou naquela cruz. Aquele véu rasgado representa que hoje tu tens acesso ao Pai. Hoje tu tens acesso ao teu Deus. Deus está à distância de uma oração, está à distância do teu querer. Este Deus que nos sonda, que nos conhece, este Deus que mesmo quando falhamos nos ama, está presente a nos cercar em todo o tempo. E não duvidamos do seu amor, eu sei que me amas. Deu para aprender? Vamos cantar todos juntos uma estrofe? Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas.
Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada me irá separar. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada me irá separar. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei-me amas, pois sei-me amas. Amém. Podemos sentar, irmãos, vamos dar oportunidade ao pastor. É dia de culto, é dia de adoração, mas é um dia muito especial. Estamos a celebrar a ressurreição de Jesus. A humanidade seria diferente e a nossa história seria diferente se não tivéssemos esta história no curso da humanidade. Podemos dizer que há esperança porque Cristo ressuscitou. Senão, toda a esperança seria vã. Algumas informações muito rápidas antes de entrarmos na nossa meditação, dizendo-vos de que é para nós uma alegria sempre que vimos à casa do Senhor e cultuamos convosco, nós em conjunto, o grande Deus. E estão convidados para regressar e queremos saudar todos os irmãos e amigos que, não estando presentes, estão a acompanhar online esta celebração. O nosso abraço para vós também. Estamos a celebrar aos sábados o Descubra, que é um curso de preparação para batismo, portanto é um curso de discipulado. Se algum irmão, além daqueles que já fazem parte deste grupo, quiserem também participar, podem falar connosco, acertamos o horário e estamos juntos em cada sábado. O Centro Social Batista de Leiria tem agendado para o dia 17 de abril, portanto um sábado às 2h30 da tarde, a sua Assembleia Geral Anual. Pelo que convidamos todos os associados do Centro Social Batista de Leiria a estarem presentes. Vamos dar início também à Escola de Líderes, formar nova liderança. Nós precisamos de alargar os nossos grupos de ligação pela cidade e arredores da cidade de Leiria, mas precisamos de formar, precisamos de alinhar, fazer aqui um conjunto de coisas extremamente importantes. Esta Escola de Líderes vai funcionar às 20h30, 8h30 da noite, cada quinta-feira, a partir do dia 15 de abril. Dia 15 de abril damos o pontapé de saída, é o início, nós iremos fazer ainda algum contacto, mas se algum irmão, nós gostaríamos que muitos irmãos fizessem parte da nossa Escola de Líderes. Podem vir para assistir presencialmente ou podem assistir ao curso através da internet. Uma outra informação que temos para dar é de alegria. O orfanato abriu oficialmente a nossa aldeia de órfãos Betel, lá em Namacata, junto à cidade de Climane, na província da Zambésia. Vamos começar com 15 a 20, ainda que as inscrições sejam 42. Nós, a partir de agora, precisamos de preparar um orçamento capaz de dar mensalmente resposta
há responsabilidades do orfanato, responsabilidades com a escola, responsabilidade com o vestuário. Cada criança que entra só tem a roupa que traz vestida, não é? Então nós precisamos de preparar toda a outra roupa para os enviar para a escola, para estarem ali. Dormida, compra de mobiliário que ainda falta, um conjunto de coisas. Então nós apelamos a todos quantos assumiram o seu compromisso de mensalmente dar a sua oferta para o Orfanato de Moçambique, por favor, assumam o vosso compromisso, para que todas as coisas estejam corretas. A irmã Madalena Fabrício, ou Madalena Gomes, ela vai ser internada na próxima terça-feira e vai ser intervencionada, portanto, às 11 da manhã. Pedimos as vossas orações pela irmã Madalena, e se amanhã alguns irmãos tiverem a oportunidade, dando-lhe uma chamadinha para ânimo e orar com ela, seria bom. Muito bem. Vamos falar da Páscoa. Estamos a falar da Páscoa. Falar da Páscoa é falar de alguma coisa que nos é muito querido e muito próximo. A humanidade tem já um curso muito longo. Desde que Deus criou Adão e Eva e o colocou no Jardim do Éden até o dia de hoje, passam os milhares de anos. A maior perda que algum homem teve até hoje, nunca ninguém perdeu tanto, foi Adão e Eva. Porque tinham tudo e ficaram sem nada. O maior lucro para alguém, ainda um ganho talvez superior àquilo que Adão perdeu, é aquilo que nós ganhamos em Cristo. Ao nos tornarmos cidadão de uma nova Jerusalém, ao esperarmos chegar à eternidade para vivermos junto de Deus eternamente. E ganhamos tudo. Nunca ninguém ganhou tanto como nós ganhamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é nessa perspectiva que nós vamos alinhar o nosso pensamento neste dia de Páscoa entre lucros e perdas. Quem perde Cristo, perde tudo. Quem ganha Cristo, aquilo que Cristo ganha, ganha tudo. A nossa maior fortuna, chamemos-lhe assim, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Todos conhecemos a história da humanidade, uma história. Nós ficamos em desacordo com Deus. A nossa humanidade vive em desacordo com Deus. A humanidade não concorda com Deus e Deus não concorda com a humanidade. Mas é preciso um meio de entendimento. E para criar este entendimento, Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo para criar entendimento, para criar reconciliação, para criar o perdão. E desde bem cedo, na revelação bíblica, se foi entendendo que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, nós não teríamos entendimento. Uma aliança precisaria de ser firmada, uma aliança universal, uma aliança com os homens, uma aliança eterna, mas sem derramamento de sangue não era possível. E quando encontramos a história no capítulo 22 do livro de Gênesis, falando de Abraão, quando Deus disse a Abraão, encontramos ali modelos, imagens, sinais, símbolos, uma mensagem a enquadrar-nos dentro de uma realidade futura. Quando Deus disse a Abraão, vai à terra de Moriá, ao monte de Moriá, a 3 dias de distância, ali me sacrifica teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Este sinal, este pedido irrecusável, como é que nós vamos recusar? Como é que Abraão ia recusar? Ele tinha aprendido que a Deus nada se recusa, porque Deus tudo pode e tudo dá e tudo tira. É irrecusável. E Abraão caminhou, levou o cutelo, a lenha, o lume, seu filho, para o sacrificar. Preparou o altar, colocou Isaque, e Deus preparou o substituto, um cordeiro. Até ao momento de levantar o cutelo e antes de o baixar, nos diz a Sagrada Escrituras que a fé de Abraão era tal que sabia que Deus era poderoso, mesmo que tivesse que sacrificar seu filho, era o filho da promessa, e o filho da promessa continuaria, Deus era poderoso para lhe o restituir de entre os mortos. O anjo manda-lhe olhar para trás e vê o substituto, um cordeiro. Chegamos ao Novo Testamento sobre o Calvário, que se transforma no altar do mundo para ser sacrificado, não um cordeiro, mas o Filho de Deus, no cumprimento das profecias bíblicas, das profecias messiânicas, como dizia João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está
um novo momento para a humanidade. E ali nascemos nós. Ali nascemos nós. Ali se firmou um pacto eterno com o Senhor. E ali precisamos nós de permanecer para pensarmos em tudo o que aconteceu. Tudo o que Deus nos deu. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Ninguém, pelos seus próprios meios, pela sua bondade, pelo seu altruísmo, poderia alguma vez conquistar o favor divino no sentido de regressar à Nova Jerusalém, ou ao paraíso do qual ele foi expulso, Adão. Nunca nós conseguiríamos pelos nossos meios. Então, desceu do céu o Filho de Deus para tomar o nosso lugar e fazer um pagamento. Nós precisávamos de alinhar a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus, mas é impossível. Nós não compreendemos Deus. Por muito pessoal que Ele seja, por muito amoroso, por muito perto que Ele queira chegar junto de nós, por muita revelação que Ele nos tenha dado, quem me vê a mim, vê o Pai. Deus fala convosco, está aqui. Quem está a falar, como fosse o próprio Yahvé presente. Deus é santo. E nós temos muita dificuldade em lidar com a santidade de Deus. Porque nós construímos em torno da nossa própria vida a despenalização do nosso próprio erro. Nós estamos sempre a despenalizar-nos. Como que Deus fosse um ser tão amoroso, capaz de nos bater nas costas. Isso não é nada. Mas Deus não reage dessa maneira. Nós temos que enfrentar todo o nosso problema, todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência, sabendo que precisamos de ir a Deus e conhecer Deus nesta perspectiva de que Ele é puro, de que Ele é santo e preparou-nos o caminho para nós reatarmos um companheirismo com o Senhor nosso Deus. Então nós queremos ler dois textos bíblicos. O primeiro, começamos em Lucas capítulo 24, onde encontramos neste texto o relato da ressurreição de Jesus. Os irmãos conhecem a história, acompanharam pelas leituras bíblicas o que aconteceu durante a semana, que terminou no domingo com esta grande mensagem, este grande acontecimento. Cristo ressuscitou, não é? Os 4 evangelhos, não só o sinótico, mas também João, têm a narrativa acerca do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Da morte, portanto, a crucificação, sepultamento e a ressurreição de Jesus. E João, quando escreve, dá-lhe um elemento particular para que nós pudéssemos entender que o cerne do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Não há Evangelho sem a ressurreição. Não há futuro sem a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, não existe absolutamente nada de válido no sentido espiritual. Está tudo perdido. Está tudo perdido. Mas, graças a Deus, não está nada perdido, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E vamos ver então. No primeiro dia da semana, bem cedo, portanto as mulheres, elas, foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então elas, perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão aterrorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? O Senhor já não está aqui. Esta é a grande mensagem. Cristo teve aqui um corpo inerte, morto, que já não está. Ele ressuscitou, como vos tinha dito, não é? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. Há aqui um conjunto de elementos. Primeiro, esta mensagem das boas novas que vem ao encontro das mulheres que foram ao sepulcro. Ele não está aqui. Nós hoje podemos dizer: Ele está aqui. Ele está no coração dos homens. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Não sabeis vós que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Não numa presença física, mas numa presença espiritual. Eu estou convosco. A sua preocupação, os seus olhos estão sobre nós, constantemente, diariamente. Lembrai-vos. Esta palavra é extremamente importante, porque é um apelo à reflexão.
à reflexão da palavra de Jesus, à reflexão das chamadas de atenção que Ele nos fez, no sentido de nos advertir. E várias vezes Ele o fez durante o seu ministério, porque nós temos tendência para o esquecimento. Nós entramos numa rotina, e quando nós entramos na rotina, nós fazemos tudo mecanicamente. E muitas vezes a nossa espiritualidade é uma espiritualidade mecânica. É como quem se levanta de olhos fechados e vai à casa de banho. Eu consigo fazê-lo. Porque se eu abro os olhos e vejo luz, depois é um problema para voltar a dormir. E de vez em quando cai uma coisa aqui, cai uma coisa ali. Mas não interessa, vou lá. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus é isto. Lá vamos. Como ontem fomos. Criámos a nossa rotina. Então Jesus está a dizer, lembrai-vos das palavras que Ele vos disse, estando Ele na Galileia, e durante o seu ministério Jesus chamou a atenção, lembrai-vos da mulher de Ló. Então lembramos da mulher de Ló porquê? Ela desobedeceu, ela não levou a sério a palavra de Deus. Quando lhe tinha dito, não olhem para trás, segui, avancai, saí da cidade. Ela olhou para trás, não levou a sério. E em vários momentos Jesus chamou-nos a atenção que as suas palavras deviam ser muito levadas a sério. Na parábola das virgens, as 5 prudentes e as imprudentes, está-nos a chamar a atenção que a igreja é representada por estas 10 virgens. Metade da igreja é imprudente, vive mecanicamente, não nada. É uma parede onde bate uma bola de ping-pong, ela bate. E a outra metade da igreja, um setor da igreja, um remanescente da igreja, que ela leva a sério a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ouve Jesus falar, cada dia é um dia, cada momento é um momento. Nesta convicção, nesta certeza de que o amanhã é extraordinário. Nós vivemos muito o passado. O passado tem uma força terrível sobre nós. O passado é uma carcaça difícil que nós trazemos às nossas costas, que arrastamos as nossas misérias, não entendendo que o nosso passado já não interessa hoje. Por muita coisa perturbante que lá tenha acontecido, por muita maldade que nós tenhamos praticado, por muita desobediência, antes de conhecermos Cristo éramos, sei lá, nós confessámos o nosso pecado a Jesus. Ele perdoou, Ele apagou, Ele tirou fora. Nós precisamos fazer o mesmo, desembaraçar-nos e continuarmos. Ressuscitamos para uma nova vida. Cristo ao ressuscitar, nós ressuscitamos com Ele e andamos em novidade de vida. Mas precisamos viver com mais cuidado. Vivemos num mundo supersónico. Os irmãos gostam muito da velocidade. Tudo é velocidade. Não fossem os sinais a controlar as velocidades, metade dos condutores tinham os carros todos patifados, com excesso de velocidade. Nós gostamos da velocidade, tudo muito rápido. É como nos casamentos, tudo acontece muito rápido. Não. Tudo tem que acontecer dentro de um tempo próprio. Nós somos muito apressados também, muito apressados. Então, nos textos da palavra de Deus, na nossa própria espiritualidade, na nossa vida cristã, nós precisamos de parar e contemplar. Parar e contemplar. Nós não temos visto, não temos contemplado. Passamos a correr sobre as coisas. Então, chama-nos a atenção o texto para levarmos a sério a palavra de Deus. O que nós encontramos aqui é que sempre aos que creem e aos que não creem. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram. Quando esta palavra chegou junto dos discípulos e falaram que Jesus tinha ressuscitado, ainda que Cristo lhes tivesse dito que sim, e Jesus preparou os discípulos, deu-lhes aulas, passou dias e noites em conjunto, eles não se separaram. Durante a última semana, eles estiveram sempre juntos, tomaram a refeição juntos, Jesus conversou com eles, Jesus preparou o coração. Não se turbe o vosso coração, credem em Deus, credem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares, muitos espaços, muitas casas, há espaço para todos vós. Eu levar-vos-ei para junto de mim. Isto é extremamente importante. Eu vou e vos levarei. A nossa Páscoa é celebrada hoje nesta expectativa do retorno de Cristo. Cristo vai vir. Quando? Não sabemos, mas mantenhamos esta expectativa. Por outro lado, quando Paulo escreveu aos Coríntios, e é aqui que nós vamos situar durante algum tempo, no capítulo 15, vai dizer: a ressurreição é a esperança do Evangelho. A ressurreição é a base do Evangelho, sobre o qual se constrói todo um edifício. Então vamos ler os primeiros 8 versículos. Paulo cria aqui um argumento em torno de uma ideia existente na cidade de Corinto
que não havia ressurreição dos mortos. O pensamento que existia na cidade de Corinto é o pensamento que existe na pós-modernidade nos dias de hoje. A maioria, boa parte da população, ou uma boa parte da população, crê que não há ressurreição dos mortos. A vida passa rapidamente, nós morremos e há um apagão geral, tudo acabou. Efetivamente, a palavra de Deus não nos conduz por esse caminho, nem nos diz isso. Em última instância, até a palavra dentro de nós, a nossa própria consciência não nos dá paz nem tranquilidade, porque também ela está convencida de que não. Há vida além. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, que nos criou a nós também à sua imagem e semelhança, o Deus da eternidade, é o Deus que colocou no coração do homem o sentido da eternidade. No coração de cada um de nós está a eternidade. A palavra fim, no sentido de vida, não existe. Para nós não existe a palavra fim. Nós não temos consciência de um fim. Eu não tenho consciência de um fim. Nunca me deito na consciência de um fim. Se não acordar, não faz mal. Simplesmente transitei. Mas esta ideia de um fim, de um apagão, de uma desresponsabilidade no sentido da própria vida, ou ganhar a consciência de que tudo o que eu posso fazer terá de ser feito de uma forma muito rápida, porque o tempo é rápido também não é verdade esse sentido. Então o apóstolo Paulo resume o Evangelho, cria-nos os elementos-chave para chegarmos à resposta àqueles que afirmavam que não há ressurreição dos mortos. E a prova de que há ressurreição dos mortos é que Cristo ressuscitou. E a prova de que Cristo ressuscitou é o testemunho dos apóstolos ao afirmarem que Cristo morreu. Nós podíamos... Cristo não morreu. Adormeceu. Podíamos inventar aqui uma história qualquer. Quero-vos dizer que todo o Evangelho e parte das epístolas, toda a sua argumentação é o que vimos, ouvimos, apalpamos, isso vos anunciamos. Nós somos testemunhas de Jesus, porque o acompanhamos durante o seu ministério, nós o acompanhamos junto ao Calvário, nós vimos onde ele foi sepultado e nós tivemos contacto com o Cristo ressurreto. E para que não haja dúvida de que todas as coisas aconteceram assim, o registro vai ser feito. E não é só uma pessoa, não são duas pessoas, são multidões que são capazes de provar que as coisas aconteceram. Então João, quando registrou o seu Evangelho, colocou lá estas palavras. Mas chegando-se a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu, aquele que estava ali ao lado, e que viu o soldado a partir as pernas ao que estava à esquerda, ao que estava à direita, confirmou que Jesus estava morto. Para que não houvesse dúvidas, meteu-lhe a lança no lado e saiu sangue e água. Aquele que viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, para que ninguém tenha dúvida, não é? Ele sabe que é verdadeiro o que diz, porque então o faz para que vós também creiais, para despertar, encorajar a nossa fé. Ali está uma testemunha visível. Acompanhou Jesus, reclinou-se sobre Jesus, foi amado por Jesus, acompanhou Jesus nos momentos mais críticos do seu ministério, subiu ao Calvário, subiu ao Monte da Transfiguração com Jesus, subiu ao Getsemane com Jesus. Alguém muito próximo de Jesus. Eu vi, eu presenciei, eu testemunho que Cristo morreu. E dá, logo a seguir, passado meia dúzia de versículos, o testemunho da ressurreição de Jesus. Então Paulo, mais tarde, perseguidor da igreja, incrédulo, opositor de Cristo. Nenhum opositor pode vencer Cristo. Nenhum opositor pode derrotar o Evangelho. Nenhum opositor pode contrariar a vontade de Deus, porque ela estará cumprida na íntegra. E Deus preparou já para a humanidade um dia em que julgará os homens, os vivos e os mortos. E terminará a história. A nossa história terminará para iniciar uma nova história. A história da eternidade. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos, reparem, eu desejo lembrar-vos, trazer à vossa memória
o evangelho que já antes vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. O evangelho que recebemos é o evangelho no qual nós precisamos de permanecer. E qual é o evangelho que nós recebemos? Que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e encontra-se à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja. Pelo qual também sois salvos. Pelo qual evangelho, pela qual palavra, Jesus. Não é? Sois salvos se o retiverdes tal como vos anunciei. Se é que não crestes em vão. É para o perigo de forjar, há o perigo de alterar, há o perigo de modificar. Fazemos as coisas à nossa maneira. Não podemos fazer as coisas à nossa maneira. A palavra de Deus é inalterável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra eterna de Deus. Falou, e como Jesus disse, sem jota nem um tilo se omitirá da lei, sem que as coisas sejam cumpridas, e tudo se vai cumprir na íntegra. Então, aceitemos, verifiquemos, e é necessário trazer para o nosso coração toda a palavra de Deus. Pois, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. O que é que ele recebeu, Paulo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu na cruz. Segundo as Escrituras. Está a falar da expiação. Sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Os nossos pecados são purificados, perdoados no sangue de Cristo. A expiação. Que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Morreu, foi sepultado. Como todos hão de morrer, com exceção da última geração, e todos nós seremos sepultados. Correto? Ressuscitou. Como todos nós os que morremos e somos sepultados, haveremos de ressuscitar. Não é? E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Pelo grupo. Não é? Neste caso seriam 11 pelos 12. Pelo grupo. Depois foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, muitos dos quais ainda vivem. Ainda há uma multidão de pessoas vivas que testemunharam Cristo vivo após a ressurreição. E agora entra o testemunho dele, Paulo. E me apareceu a mim por derradeiro. Está a falar no caminho de Damasco, quando Paulo ia para perseguir a igreja e prender os irmãos da cidade de Damasco. E nós conhecemos a história. Uma história da qual ele testemunha a Agripa e a Festo, na última parte do livro de Atos dos Apóstolos. Falando, testemunhando. Eu ia a caminho de Damasco, quando uma luz resplandecente em pleno meio-dia ofuscou a luz do sol, cegou os meus olhos, caí por terra e me conquistou. Eu, Agripa, não pude ser desobediente à visão celestial, como nós não podemos ser desobedientes à visão celestial no século XXI, aqui na cidade de Leiria, nesta igreja, de maneira nenhuma. Se Cristo nos apareceu no caminho da nossa cidade de Damasco, a cada um de nós, em locais diferentes e de maneiras diferentes, não podemos de maneira nenhuma ser indiferentes à grande manifestação de Deus na nossa própria vida. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. A paixão de Cristo é um milagre. É um milagre dos milagres, para que os milagres acontecessem na vida das pessoas. Todos andamos à procura do milagre. Nenhum milagre tem interesse absolutamente nenhum se o milagre da salvação não acontecer na vida da pessoa. O que nos interessa o cego ver, o coxo andar, o leproso ser limpo, se vão para o inferno. Algum ganho? Algum lucro? Como Jesus disse, mas vale entrar coxo no céu do que com 2 pernas no inferno. Sem um olho ou 2 no céu, do que ir para o inferno com os 2 olhos. Jesus estava-se a referir, está a usar uma imagem, não está a ser real, no sentido, não podemos levar à letra. A ideia de que se os nossos olhos nos prejudicam, cuidado com eles, temos que os disciplinar, senão eles não exercem a sua verdadeira função. Depois foi visto por mais de 500 irmãos e a mim apareceu como um abortivo. Um derradeiro. Nós damos graças a Deus porque deste milagre nós também podemos testemunhar. Deste milagre da salvação nós também partilhamos. A Páscoa diz respeito a nós. Também nós, os nossos pecados, foram expiados no sangue de Cristo. Também nós fomos atraídos pela mensagem da cruz, a gloriosa mensagem da cruz. Fomos atraídos pela gloriosa mensagem da cruz
Porque Cristo, com o seu Espírito, nos deu o discernimento e a capacidade de avaliar quem estava a morrer naquele momento, naquela cruz, e a razão, as causas que levou o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, a baixar à terra, a humilhar-se de tamanha humildade, a submeter-se a este ato. Foi um ato praticado para teu benefício e para meu benefício. E esta é a maior prova do amor de Deus para com os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graciosa graça de Deus que se revelou em nós, porque pela graça, é uma dádiva, é um dom de Deus que vem ao nosso encontro. Não trabalhaste, nada fizeste, simplesmente pela fé abriste o teu coração e aceitaste aquilo que Deus de mão estendida te oferecia. Obrigado, Senhor, porque nos ajudaste a ver a tua mão estendida e tocaste o nosso coração para aceitar essa salvação. Glorifica-te, Senhor, na vida dos teus servos e na vida da tua igreja. Dá-lhe o discernimento, a capacidade, a coragem para proclamar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Cristo, morto, sepultado, crucificado e glorificado no céu, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé? Não está aqui porque ressurgiu. Como ele disse, vinde, vede o lugar onde jazia. Jesus, ele próprio declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? É a pergunta que nos deixa. E a nossa resposta hoje, com este último cântico que vamos entoar, é: creio sim, creio sim. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, Jesus. Jesus venceu e a sua vitória. Vamos proclamar: o meu Redentor vive para sempre. É o que queremos dizer uns aos outros: o meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou. Salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, toda a culpa ele levou e toda a dor na cruz suportou. Creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamou.
nosso Redentor, vive para sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa experiência de culto. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar nesta manhã a Tua ressurreição. Podemos celebrar a vida em abundância que há em Ti, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana que possamos desfrutar da Tua doce presença. Obrigado pela Tua palavra nos nossos corações, que ela possa ecoar durante toda essa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Seu Santo e Divino Espírito estejam com todos nós, até que Jesus volte. Amém. Boa semana a todos. Muito obrigado também por terem estado connosco. É uma alegria ter-vos connosco, ter-vos também a acompanhar o nosso culto, e é com muita alegria que sabemos que estão também aí connosco a louvar o nosso Deus. Que este tempo de Páscoa possa ser um tempo especial para vocês também, apesar de não podermos estar juntos aqui esta manhã, que possam estar em família a celebrar a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo e a nossa salvação. Muitas bênçãos para todos e até para a semana. Obrigado.